Olá galerinha do YouTube, estamos de volta aqui, um vídeo, né, já há algum tempo, careca, cortei o cabelo aqui, né? Vamos lá, no vídeo de hoje eu quero falar de 3 grandes lançamentos no segmento das câmeras amadoras avançadas ou das super zoom, tá? Esse é um dos assuntos que mais tem rendido comentários e perguntas do pessoal aí que visita o canal, porque as 3 câmeras que nós mais comentamos em 2011 foi a Canon SX30, a Sony HX100V e a Fuji HS20, que foram 3 câmeras que renderam bastante assunto, aí o pessoal perguntou bastante, muita gente comprou, tirou dúvidas e tal. E esses 3 fabricantes, Canon, Sony e Fuji, lançaram a evolução dessas câmeras, que é a Canon SX40HS, a Sony lançou agora recentemente a Sony HX200V, né, evolução da 100, a 200V, e a Fuji HS30. São 3 câmeras que foram lançadas agora recentemente. Então, se você está pensando em comprar uma câmera e optou pela Sony HX100, compre a HX200, que já tem algumas melhorias. Se você gosta da Canon SX30, está pensando em comprar, não comprou ainda, compra a SX40. Se você acha bacana a Fuji HS20, espera um pouquinho, junta um dinheirinho a mais e compra a HS30, porque são algumas melhorias. E o interessante, sabe uma coisa que eu constatei nessas 3 câmeras? Que os fabricantes melhoraram exatamente aquilo que os blogueiros têm comentado ao longo do mundo aí, ao redor do mundo, foram essas melhorias que eles fizeram. Então, logo se vê que o fabricante está preocupado com a opinião da galera que agrega conhecimento na internet, os formadores de opinião e tudo mais. É claro que a minha opinião não tem valor nenhum, porque eu sou amador, simplão, tal, não tem know-how para isso. Mas eu percebo que em tudo que eu tive lendo por aí, foi exatamente aí que os fabricantes melhoraram essas 3 câmeras, né? Esses 3 modelos upgrade dessas câmeras. Vamos dar uma comentadinha por cima delas. Vou começar aqui com a Sony HX200V. Ela melhorou megapixels, ela tinha 16, agora na 200, 18.2 megapixels. Eu vou comentar isso aí, tá? Velocidade de disparo ela melhorou, velocidade em frames de captura de vídeo, né? Agora você tem até Full HD, 60p, tem umas slow aí também legal. A parte de GPS manteve, de 3D manteve, e algumas pequenas melhorias de software. No corpo da câmera mudou pouquinha coisa, mudou o LCD mudou uma coisinha só em termos de resolução e tal. Em linhas gerais, pouca coisa mudou, né? E no corpo dela não mudou muita coisa. A segunda que eu vou comentar é a Fuji HS30, que é a evolução da Fuji HS20. O que ela melhorou? Ela manteve os 16 megapixels da sua irmã mais velha, né? Ela aumentou o número de disparos contínuos, era 8 por segundo, agora são 11 disparos por segundo, tá ok? Mudou umas resoluções de vídeo, agora ela faz vídeo em até 320 frames, só que uma resolução bem pequena, 320 por 112 pixels, tá ok? Mudou a resolução do viewfinder dela, que é o que você olha lá, melhorou assustadoramente. Ela tinha 200 mil pontos, foi para 920 mil pontos de resolução, tá? O ângulo de visão também de 16 mudou para 22. Ela era uma câmera com pilhas, você usava 4 pilhas, agora ela é com bateria, tem uma bateria aí para 600 disparos, tá ok? O zoom digital melhorou, o foco na filmagem melhorou, isso é um negócio legal. Essa câmera aqui, que eu já tinha falado lá atrás, a Fuji HS20,
eu tinha reprovado essa câmera exatamente pela demora dela focar. Segundo o fabricante, ela melhorou na focagem, porque como ela é manual, né? O zoom, legal. E alguns estabilizadores também de imagem deu uma melhoradinha aqui, da HS20 para HS30. E a última que eu vou comentar aqui é a Canon SX40HS. Essa câmera aqui, ó, a Canon mudou. Das 3 câmeras, a que sofreu uma mudança mais significativa foi a SX40. Eu reprovava a SX40 exatamente por conta de 2 itens. Um deles era não fazer vídeo em Full HD, a SX30. A SX40 já faz vídeo em Full HD. Segunda coisa que eu reprovava a SX30 era a questão da quantidade de disparos contínuo, que ela fazia um disparo só. Um disparo por segundo, 1,3, e no modo de resolução mais baixo até 3. Agora ela faz em alta resolução, né, na resolução total dela, 8 disparos por segundo. Então isso é legal. E mudou também o sensor. Ela tinha um sensor CCD, tá, de 14 megapixels, e ela foi para um CMOS de 12 megapixels. Agora aqui que eu quero comentar um negócio. Olha só, a Sony saiu de 16 megapixels para 18 megapixels. A da Canon saiu de 14 megapixels e foi para 12 megapixels. Aí você fala, pô, ela regrediu. Galera, é o seguinte, sensor pequeno, tem até um vídeo no meu canal, se você tiver dúvida em relação a isso, tem um vídeo, sensores. Tem sensor CCD, sensor CMOS, procura aí. Sensor pequeno, o sensor dessas câmeras é minúsculo, são sensores bem pequenos. Num sensor pequeno você não coloca muito megapixel, porque você vai ter menos resolução por pixel. Exatamente isso foi o que fez a Canon. Ela pegou um sensor do mesmo tamanho, CMOS, e diminuiu os pixels em relação ao CCD, porque o CCD ele cabe mais pixel por milímetro, tá? Mas enfim, então o que acontece? A perda da qualidade por pixel é menor. A Sony manteve o tamanho do sensor e jogou 18 megapixels. 18 megapixels, meu amigo, você joga num sensor grande, num sensor quase full frame, que você me joga 18 megapixels. Então eu penso que é o seguinte, eles usaram marketing apenas para jogar, falar assim, poxa, nós temos a câmera de 18 megapixels, só que a qualidade por pixel é inferior. Então você jogar tanto pixel assim, não vai, a qualidade da imagem não vai melhorar. Às vezes, na ampliação para edição no Photoshop, vai piorar. Entendeu? Então, eu percebo que as 3 evoluíram em alguns aspectos que a galera tem visto aí, comentado pela internet. A minha opinião, as 3 câmeras melhoraram. As 3 câmeras são excelentes câmeras. Então, se você for comprar uma Sony HX200, uma Fujifilm HS30 ou uma Canon SX40, você vai ficar muito bem servido com todas as 3. A minha opinião agora, qual das 3 eu compraria? Canon SX40. Por que, Gilvan? LCD ainda é mais flexível do que as outras amigas, vira para frente. Eu estou gravando com a minha SX30, meu LCD está virado para mim, eu estou em retorno. Isso daí era um negócio que os concorrentes, a Sony, a Fuji, a Nikon, poderiam ter feito. Ah, Gilvan, mas e a Nikon não lançou câmera nova? Foco da Nikon as profissionais, não é amadora avançada, entendeu? O LCD, então, da SX40, na minha opinião, ainda continua mais flexível. Segunda coisa, sapata para flash externo. Cara, então quem quer avançar um pouquinho mais na fotografia, comprar um flash externo, fazer uma foto mais aprimorada, com flash rebatido. Por que a Sony, por exemplo, não colocou sapata para flash? No caso da HS30, tem, entendeu?
Minha opinião em segundo ponto, uma coisa que eles poderiam ter feito nas 3 câmeras, os 3 fabricantes, e aí é um ponto negativo também para a Canon que eu gosto, eles poderiam ter colocado entrada para microfone externo, ter colocado uma entradinha P2, se você quer captar o áudio por um microfone de lapela, eles poderiam ter colocado, porque essas câmeras quem compra vai usar para vídeo e para foto, já que, por exemplo, a Canon aumentou a resolução do vídeo, que agora faz em Full HD. Então, se tivesse uma entradinha para o microfone externo, seria o que há essas câmeras, mas infelizmente nenhum dos fabricantes fez essa mudança. Quem sabe nos modelos futuros, né? Mas assim, ponto positivo para todos os fabricantes que estão ouvindo o clamor, vamos dizer assim, da galera da internet, está melhorando os aspectos que nós achávamos que seriam pertinentes. Da Canon não mudou nada no corpo, da Sony não mudou nada no corpo, da Fuji não mudou nada no corpo, nada que fosse assustadoramente gritante, não houve mudança, é um upgrade. Então eles mudaram os recursos e algumas questões no software, né? Dentro do software das câmeras, alguns recursos foram também melhorados aí. Então, tá aí, comentário por cima, quem sabe eu posso fazer alguns outros vídeos aí comentando essas 3 câmeras novas, mas aí não é comparativo, não é review, é só um comentário a respeito dessas 3 câmeras. Abração e até o próximo vídeo.